Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Aparições de Jesus ressuscitado. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Devemos considerar agora como o Senhor apareceu depois da ressurreição, pois diz Marcos: Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. São Beda. João nos informa de maneira claríssima como e quando ocorreu esta aparição. O Senhor ressuscitou de manhã do sepulcro no qual havia sido colocado de noite, para que se cumprisse o que havia dito o salmista. De tarde estaremos em lágrimas, e de manhã em alegria. Teofilacto Diócrida. Ou de outro modo, coloque-se um ponto depois de Jesus tendo ressuscitado, e diga em seguida: de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. São Gregório Magno. Assim como Sansão não apenas saiu de Gaza à meia-noite, mas também arrancou as portas, também nosso Redentor, tendo ressuscitado antes de erguer-se à luz, não apenas saiu livre do inferno, mas também destruiu suas fortificações. Sobre Maria, Marcos declara que 7 demônios foram dela expulsos. E que outra coisa significam 7 demônios, senão a totalidade dos vícios? Uma vez, pois, que todo o tempo se compreende pelos 7 dias, a totalidade adequadamente figurada pelo número 7. Teofilacto Diócrida. Maria teve, pois, 7 demônios, pois esteve cheia de todos os vícios. Ou chama de 7 demônios os espíritos contrários às virtudes, isto é, espíritos sem temor, sem sabedoria e o que quer que seja de oposto aos dons do Espírito Santo. Pseudo Jerônimo. Ele se mostrou primeiramente aquela de quem havia expulsado 7 demônios, porque as meretrizes e os publicanos precederão a sinagoga no reino de Deus, assim como o ladrão precedeu os apóstolos. São Beda. No princípio, foi também a mulher que conduziu o homem à culpa. Agora, aquela que havia provado a morte em primeiro lugar, via a ressurreição em primeiro lugar, de modo que não tivesse de sustentar a vergonha da culpa perpétua entre os homens. E aquela que derramou a culpa sobre o homem, derramou também a graça, pois se segue: ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Pseudo Jerônimo. Choram e se afligem os que ainda não viram, mas depois de não muito tempo serão consolados.
pois são bem-aventurados os que agora choram, pois serão consolados. São Beda. Convenientemente, se recorda que esta mulher, que anunciou a alegria da ressurreição do Senhor em primeiro lugar, foi curada de 7 demônios, para que ninguém que faça penitência de modo digno desespere do perdão do que cometeu, e para que se mostre que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. São Pedro Crisólogo. Maria faz o anúncio, não levando mais a mulher, mas a igreja, de modo que, como acima a mulher estava calada, aqui ela anuncie e fale. Segue-se. Eles, ouvindo que estava vivo e que fora visto por ela, não creram. São Gregório Magno. O fato de terem os discípulos acreditado tardiamente na ressurreição do Senhor não foi tanto a sua fraqueza quanto, por assim dizer, nossa futura força. Pois, enquanto duvidavam, a própria ressurreição lhes foi mostrada por muitos argumentos. E quando, lendo sobre ela, reconhecemo-la, por qual outra coisa somos consolidados na fé, senão pela dúvida dos discípulos? Segue-se. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Santo Agostinho. Sobre estes 2, dos quais um era Cleófas, Lucas narra o episódio de modo completo, mas Marcos o resume de modo breve, pois aceitamos, de modo não absurdo, que aquela aldeia de que fala Lucas pode também ser chamada de Quinta, e nos manuscritos gregos encontramos mais vezes a palavra campo do que quinta. De outra parte, não se costumam apenas chamar pelo nome de campo as aldeias, mas também os municípios e herdades fora da cidade, que é como uma capital para as outras. Já o que diz Marcos, a saber que o Senhor mostrou-se sob outra forma, é explicado por Lucas pelo fato de que seus olhos estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Permitiu-se, com efeito, que algo permanecesse em seus olhos até a fração do pão. São Pedro Crisólogo. Mas que ninguém pense que Cristo, com a ressurreição, mudou a forma de seu rosto, mas muda-se a imagem quando se passa de mortal a imortal, de modo que o rosto adquiriu a glória, não perdeu a substância. De outra parte, foi visto por 2 homens, pois dá-se a entender que a fé da ressurreição se deve pregar a 2 povos, os gentios e os judeus. Segue-se. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Que devemos compreender do fato de Marcos ter dito que foram anunciar aos outros, mas não creram, enquanto Lucas afirmou que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, senão que ali havia outros que não queriam crer. Teofilacto Diócrida. Ele não diz isto sobre os 11 apóstolos, mas sobre alguns outros, que chama de os restantes. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, compreende-se que a fé aqui trabalha conduzindo a vida ativa, mas que, lá, reina com segurança na visão contemplativa. Aqui vemos a imagem pelo espelho, lá veremos a verdade face a face. Por esta razão, mostrou-se sob outra forma aos que caminhavam, isto é, aos que trabalham. E quando foi anunciado, os discípulos não creram, pois viram o que não lhes era suficiente, como Moisés ao dizer: mostra-me a ti mesmo, pois, tendo uma vez se esquecido de sua carne, pediu nesta vida o que esperamos na vida futura. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Prestes a concluir a narrativa do Evangelho, Marcos recorda a última aparição na qual Cristo, depois da ressurreição, apareceu aos discípulos. Diz Marcos: finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa. São Gregório Magno. Deve-se notar, no entanto, o que diz Lucas nos Atos dos Apóstolos. Estando à mesa com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, e pouco depois, enquanto eles observavam, elevou-se. Com efeito, ele comeu e subiu, de modo que, como efeito do ato de comer, ficasse patente a verdade da carne. Por isso, aqui também se diz: finalmente ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa. Pseudo Jerônimo. Apareceu aos 11 quando estavam reunidos, para que todos fossem testemunhas e narrassem a todos o que, em comum, tinham visto e ouvido. Segue-se. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Santo Agostinho.
De que maneira, no entanto, isto aconteceu por último? Com efeito, a última aparição em que os apóstolos viram o Senhor na terra aconteceu no 40º dia depois de sua ressurreição. Acaso repreendê-los-ia agora por não terem crido naqueles que viram ter ele ressuscitado depois de eles próprios terem-no visto tantas vezes? Resta, portanto, que compreendamos que Marcos quis aqui recordá-lo de modo abreviado e disse finalmente porque foi a última vez em que o Senhor apareceu já no começo da noite naquele dia em que os discípulos retornaram da aldeia a Jerusalém e encontraram, como diz Lucas, os 11 e os que com eles falavam sobre a ressurreição do Senhor. Mas havia ali quem não acreditasse. Quando estavam estes à mesa, como diz Marcos, e ainda falando, como diz Lucas, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco, como contam Lucas e João. Assim, as palavras que, de acordo com Lucas e João, o Senhor disse aos discípulos, interpôs-se também aquela censura de que aqui fala Marcos. Mas isto também causa impressão. De que maneira diz Marcos que o Senhor apareceu quando estavam à mesa, se aquele momento era o começo da noite do dia do Senhor, e se João diz de modo claro que Tomé não estava com eles, ele que, segundo cremos, tinham saído dali antes que o Senhor entrasse, depois que aqueles dois que haviam retornado da aldeia falaram com os 11, como lemos em Lucas. Mas, em sua narrativa, Lucas dá condições de compreender que, enquanto eles diziam essas coisas, Tomé saiu primeiro e, em seguida, o Senhor entrou. Já Marcos, ao dizer finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, nos força a confessar que Tomé também estava lá, a não ser que, por acaso, tenha querido a sociedade apostólica chamar de os 11, mesmo na ausência de um deles, pois assim era chamado antes de Matias ser posto no lugar de Judas. Ou, se isto for duro de aceitar, compreendamos que, depois de muitas aparições, apareceu finalmente aos 11 quando estava à mesa, isto é, no mesmo 40º dia, e que, uma vez que estava prestes a subir aos céus, para longe deles, quis censurar-lhes ainda mais por não terem acreditado, antes de vê-lo, nos que souberam ter ele ressuscitado, uma vez que, depois da ascensão, também os gentios, que não o tinham visto, iriam crer nos pregadores do Evangelho. Com efeito, depois desta censura, diz igualmente Marcos, e disse-lhes: Ide por todo o mundo. E logo em seguida, o que porém não crer será condenado. Ora, os que iriam pregá-lo não deveriam ser os primeiros a ser repreendidos por não terem crido antes de verem o Senhor naqueles aos quais ele havia aparecido em primeiro lugar? São Gregório Magno. O Senhor também censurou os discípulos quando os deixou fisicamente, para que as palavras que dissesse quando se afastava permanecessem mais firmemente gravadas nos corações dos que o ouviam. Pseudo-Jerônimo. Censurou a incredulidade para que em seu lugar viesse a credulidade. Censurou a dureza do coração de pedra, para que em seu lugar viesse um coração de carne e cheio de caridade. São Gregório Magno. Uma vez censurada a dureza deles, ouçamos o que disse, em tom de admoestação. Segue-se, pois: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Pela expressão toda criatura, dá a entender ser humano. O homem, com efeito, tem algo de toda criatura. Com a pedra, tem em comum o ato de ser, com as árvores, o viver, com os animais, o sentir, com os anjos, o inteligir. Quando, pois, o Evangelho é pregado somente ao homem, é pregado a toda criatura, pois ensina-se aquele em função do qual tudo o que há na terra foi criado, e ao qual, por uma certa similitude, nada é estranho. Podem-se também designar pela expressão toda criatura todas as nações dos gentios. Com efeito, antes havia dito, não vales para entre os gentios. Agora, no entanto, diz, pregai o Evangelho a toda criatura, de modo que a pregação dos apóstolos, sendo primeiramente repelida da Judéia, se tornasse nosso auxílio, uma vez que a rejeitou em testemunho para sua condenação. Teofilacto Diócrida, ou a toda criatura, isto é, ao que crê e ao que não crê. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.